Sai, mendiga, vai estragar minhas fotos. Foi o que meu filho gritou no dia em que eu mais quis me orgulhar dele. O salão inteiro silenciou. As pessoas olharam para mim com pena. A música parou, os garçons congelaram. E eu fiquei ali, parada, segurando o buquê que comprei na rua, tentando entender em que momento o meu menino virou um estranho. O vestido que eu mesma costurei parecia me sufocar. A luz das câmeras queimava. Mas a dor era outra. Era saber que aquele grito veio de quem um dia dizia que eu era a mulher mais forte do mundo. Eu podia ter chorado, mas não chorei. Apenas ajeitei o tecido nas costas, ergui o queixo e saí, em silêncio, com a mesma dignidade com que entrei. Do lado de fora, o vento frio bateu no rosto e me fez lembrar das noites em que eu lavava roupa até de madrugada para pagar a faculdade dele. Olhei para o céu, respirei fundo e prometi para mim mesma: você nunca mais vai me ver implorar. Peguei o celular na bolsa, olhei para a tela e deixei que um pequeno sorriso escapasse. Naquele instante, eu já sabia o que faria. Não gritaria, não choraria, não me vingaria com palavras. Mas o que eu fiz nas horas seguintes foi o suficiente para ele nunca mais esquecer quem era a mulher que ele chamou de mendiga. Se você acha que nenhuma mãe merece ouvir algo assim, me conta de onde você está assistindo. E se gosta de histórias de força, dor e reviravolta, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada história prova que a dignidade de uma mulher nunca se perde. Ela só espera o momento certo para ser vista. Eu nunca gostei muito de festas, mas confesso que esperei aquele dia como quem espera o nascer do sol depois de uma longa noite. Era o casamento do meu filho, o meu menino, o mesmo que eu carreguei no colo quando ainda lavava roupa para os outros para conseguir pagar o aluguel de um quarto minúsculo. Ele sempre dizia que um dia me tiraria daquela vida, e eu acreditava. Acreditei em cada promessa, em cada abraço apertado que ele me dava antes de sair para trabalhar. Durante anos, eu fui mãe, pai e amiga. Fui o chão quando ele caía e o teto quando chovia. Nunca me importei em me sacrificar, porque achava que o amor de um filho era a única coisa que não se quebrava. E por isso, quando ele me disse que iria se casar, o meu coração se encheu de orgulho. Eu pensei, finalmente, meu menino virou homem. Mas as coisas começaram a mudar logo depois. Ele passou a me visitar menos. Dizia estar ocupado com os preparativos, com o trabalho, com a vida nova. Quando eu perguntava se ele precisava de ajuda, ele desconversava. Um dia, eu insisti, e ele respondeu: Mãe, é um casamento elegante. Eu não quero te preocupar com roupa, com nada disso. Eu sorri, mas por dentro alguma coisa se partiu. Naquela noite, abri a caixa de costura e tirei um tecido guardado há anos. Era simples, mas bonito. Costurei meu próprio vestido, pensando em como ele ficaria feliz em me ver lá. Passei dias imaginando o sorriso dele quando me visse entrando no salão. Eu queria que ele soubesse que, mesmo sem luxo, eu sempre tentei estar à altura do amor que sentia. No dia do casamento, passei horas me arrumando. Fiz o cabelo sozinha, pintei as unhas, coloquei o vestido e o colar que ele me deu quando se formou. Cheguei cedo. O salão era enorme, cheio de luzes e flores caras. Vi o nome dele estampado num painel dourado e senti um orgulho que mal cabia no peito. Mas bastou ele me ver para tudo desabar. O olhar dele, antes doce, ficou frio. Eu sorri, dei um passo à frente e foi nesse momento que o mundo parou. Sai, mendiga, vai estragar minhas fotos, ele gritou. E por alguns segundos, nem o som da música foi mais alto do que o silêncio que veio depois. Eu sempre acreditei que ser mãe era aguentar o que ninguém mais aguentaria. Quando o pai do meu filho nos deixou, o menino ainda usava fraldas. Eu não tinha emprego, nem estudo, nem ninguém para me ajudar. Então, fiz o que qualquer mãe faria. Aprendi a me virar. Comecei lavando roupa para os vizinhos, depois passei a cozinhar marmitas. E quando a noite chegava, eu ainda dava um jeito de costurar para fora. O dinheiro mal dava para comprar arroz e sabão. Mas, por algum motivo, bastava ouvir ele dizer: "Te amo, mãe", para tudo valer a pena. Com o tempo, fui percebendo que o amor de mãe é como um fio invisível.
Quanto mais puxam, mais a gente segura para não romper. E eu segurei. Segurei mesmo quando vi meu filho crescendo e começando a sentir vergonha da vida que tínhamos. Ele não dizia, mas eu via no olhar. Quando os amigos vinham em casa, ele sempre me pedia para não falar muito, para não fazer perguntas. Eu fingia não entender. Mas uma noite, enquanto ele dormia, eu o ouvi sussurrando no celular. Ela é simples, mas você vai gostar. É que minha mãe é meio bruta, sabe? A frase me atravessou como faca. Bruta? Eu que passei a vida inteira tentando ser delicada para não assustar o mundo? Naquela noite, chorei baixinho para ele não ouvir. No dia seguinte, fiz o café como sempre. Ele desceu, beijou minha testa e disse que me amava. E eu, mesmo com o coração em pedaços, sorri. Foi ali que aprendi. Às vezes, o amor de mãe não é sentir orgulho. É esconder a dor para não pesar o coração do filho. Quando ele conseguiu o primeiro emprego, parecia um sonho. Lembro do uniforme azul e do crachá pendurado no peito. Ele chegou em casa dizendo: "Agora é minha vez de cuidar da gente, mãe." E eu acreditei. Com o primeiro salário, ele me comprou um vestido simples e um perfume barato. Eu chorei de alegria. E ele chorou comigo. Mas, com o passar dos anos, aquele garoto cheio de promessas foi ficando diferente. O tom da voz mudou, as palavras ficaram mais curtas e os gestos mais frios. Quando começou a namorar a filha do patrão, o mundo dele passou a girar em outra velocidade. De repente, tudo o que era nosso parecia pequeno demais. A casa, as roupas, até eu. Um dia, enquanto almoçávamos, ele comentou casualmente: "Mãe, quando eu casar, quero algo sofisticado. Sabe, um evento bonito, elegante." Eu ri e disse: "Ah, meu filho, não importa o luxo, o que importa é o amor." Ele respondeu com um sorriso curto: "Nem tudo é só amor, mãe." Naquela frase, eu senti o primeiro adeus. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenos sinais. Ele me atendia rápido no telefone, evitava me levar ao trabalho e uma vez, quando a noiva ligou em vídeo, ele virou a câmera para a parede. Foi quando percebi que o casamento dele não seria apenas o começo de uma nova vida. Seria o fim da nossa. No mês anterior à cerimônia, tentei ajudar de todas as formas. Perguntei se precisava de alguma coisa, se queria que eu fizesse os doces, as lembrancinhas, qualquer coisa. Ele sempre dizia: "Não precisa, mãe." Mas um dia, ele chegou em casa com um envelope dourado nas mãos. "Toma, mãe, o convite." Abri devagar, como se fosse um presente. Dentro, o nome dele, em letras douradas, e o da noiva. No final, uma frase simples: "Traje formal, evento restrito." Eu senti apontada ali: evento restrito. Mesmo assim, passei a noite toda acordada costurando o tecido que eu mesma comprei. Queria ir bonita. Queria que ele sentisse orgulho. Na manhã do casamento, acordei cedo, fiz um café, olhei para o espelho e pensei: hoje eu vou ver meu menino se casar. E por alguns segundos, tudo parecia certo. Mas o que me esperava naquele salão não era um abraço, era uma ferida. No caminho, lembro que o coração batia acelerado, não de medo, mas de amor. Mal sabia eu que o mesmo amor que me sustentou a vida toda seria o que mais doeria naquele dia. Cheguei cedo. O salão era enorme, iluminado, cheio de gente bonita e cheiros caros. Vi o nome dele num painel dourado e o coração encheu de orgulho. Os convidados se olhavam, sorrindo, e eu me senti fora de lugar. Mas mesmo assim, sorri. Procurei meu filho no meio da multidão. Quando o vi, quis correr e abraçá-lo, mas o olhar dele me paralisou. Era o olhar de quem finge não te conhecer. Mesmo assim, dei um passo à frente e acenei. Ele desviou. Fiquei parada, tentando entender o que fiz de errado. A noiva apareceu, linda, imponente, e me cumprimentou com um sorriso falso. "Oi, a senhora é..." Ela perguntou. Antes que eu respondesse, ele se aproximou e disse alto: "É minha mãe, mas não repara, ela é... simples." As pessoas riram baixinho. O chão pareceu sumir. A vergonha que senti não foi por mim, foi por ele, por perceber o quanto o mundo conseguiu mudar o coração de um menino que um dia chorou com medo de dormir sozinho.
Sentei na última mesa, perto da cozinha, e fiquei ali, tentando não chamar atenção. Olhei para o altar, para o brilho das luzes, para o sorriso dele. Um sorriso que eu não reconhecia mais. Enquanto os fotógrafos se organizavam para tirar as fotos, ele veio em minha direção. Por um instante, pensei que iria me abraçar. Mas o que veio foi o golpe que cortou minha alma. Sai, mendiga! Vai estragar minhas fotos! As risadas que vieram depois ecoaram como facadas. A banda parou, o salão congelou e eu só respirei fundo. Não chorei. Não respondi. Apenas saí. Lá fora, o vento frio me fez lembrar de cada noite em que trabalhei até o amanhecer para que ele nunca sentisse fome. Olhei para o céu e prometi a mim mesma: nunca mais vou implorar por respeito. Entrei no carro, olhei para a bolsa e senti o peso do silêncio. Por fora, ninguém notava. Mas por dentro, alguma coisa em mim estava mudando para sempre. Eu não sabia ainda o que faria, mas sabia que faria algo. E quando eu fizesse, ele entenderia que o amor de mãe pode perdoar tudo, menos a humilhação. No espelho retrovisor, vi o salão brilhando ao longe. As luzes refletiam como se zombassem de mim. Peguei o celular, respirei fundo e fiquei olhando a tela por alguns segundos. Lembrei de algo que só eu sabia. Algo que, se eu quisesse, podia mudar completamente o rumo daquela lua de mel perfeita que ele tanto planejou. Não fiz nada naquela hora. Apenas sorri. Um sorriso diferente. O tipo de sorriso que vem quando a dor encontra o limite e decide se transformar em força. Naquela noite, ele se casou. Mas na manhã seguinte, o telefone dele tocou. E a partir daquele toque, nada mais na vida dele seria o mesmo. Naquela madrugada, a casa parecia maior do que sempre foi. Eu tirei os sapatos na porta, deixei o buquê em cima da mesa e fiquei olhando para o vazio da sala como quem espera o mar voltar depois de uma ressaca. Não voltei do casamento derrotada. Voltei acordada. Peguei um copo com água, sentei na beira da cama e deixei a cabeça encostar na parede. Minha respiração não era de choro, era de cálculo. Aprendi a viver sem luxo, mas nunca aprendi a viver sem dignidade. E dignidade, naquela noite, ia custar menos do que todas as madrugadas que eu já paguei com as minhas costas. Abri a gaveta da cômoda e tirei um envelope plástico com papéis que só eu sabia onde ficavam. Tinha recibo, e-mail impresso, comprovantes de compra, número de contrato. Eu li tudo em silêncio, linha por linha, como quem reza um terço ao contrário. Ali estava o que eu precisava para lembrar a mim mesma que amor algum dá direito a grito. O pacote de viagem estava no meu cartão. O seguro era no meu nome. As passagens foram emitidas com meus pontos. Não era raiva. Era ordem. Coloquei o celular em modo silencioso, sentei à mesa e liguei o abajur. No reflexo da janela, vi um rosto cansado, mas inteiro. Você não vai me ver implorar de novo, repeti, como se assinasse comigo mesma um contrato de paz. Depois, abri a pasta de e-mails no computador velho, conferi datas, voos, hotéis. Tudo organizado. A única coisa fora do lugar era o respeito, e essa parte eu ia reorganizar com a calma de quem costura a mão. Peguei o telefone da agência, escrevi num papel, respirei fundo e esperei amanhecer. O primeiro raio de sol bateu no filtro da minha janela como um aviso. A cidade acordou, eu também. Preparei um café forte, passei nos olhos um pouco de água gelada e sentei com o celular na mão. Não havia tremor nos meus dedos. Havia foco. Quando o relógio marcou 8 horas, disquei o número da agência. Uma moça atendeu com voz doce de segunda-feira. Eu disse meu nome, o número do contrato, pedi para confirmar os dados. Ela confirmou. Eu senti o primeiro ponto firme no tecido da minha decisão. A senhora deseja algum ajuste? Perguntou gentil. Desejo sim. Preciso alterar a titularidade do pacote. Respondi, com a mesma calma com que um dia lhe ensinei a segurar o lápis. Ela me explicou o procedimento, pediu validação por e-mail, uma selfie segurando o documento, uma assinatura digital na autorização. Eu tinha tudo. Mandei. Em minutos, ela respondeu com um recebido que entrou no meu peito como um alívio simples.
Enquanto o sistema processava, eu abri outra janela do navegador, o banco. Revisei o limite, vi o parcelamento, confirmei que faltavam 2 prestações. Era meu. Se quisessem brigar, que brigassem com os recibos. A moça voltou à linha. Dona... Ela falou meu nome. Por política da operadora, o pacote pode ser cancelado sem multa porque a compra foi feita com seus pontos e seu cartão. A senhora prefere reembolso ou crédito em seu nome? Sorri sem dentes. Crédito. E, por favor, registre observação. A titular do cartão não autoriza terceiros a utilizar nenhum serviço vinculado a este contrato. Houve um silêncio do outro lado, não de espanto, de respeito. Está anotado. Mais alguma coisa? Sim. Envie, por favor, um e-mail formalizando. Antes do e-mail chegar, meu telefone acendeu com o nome dele na tela. Eu deixei tocar. Desliguei a chamada, não por vingança, por método. Aprendi que gritos se alimentam de respostas, e eu, naquela manhã, só ia alimentar decisões. O e-mail da agência entrou às 8h47, com anexos e confirmação. Baixei tudo numa pasta, renomeei com data e hora. Reserva, cancelamento, confirmado. Uma mãe aprende cedo a arquivar provas de amor. Eu estava arquivando provas de limite. Tomei outro gole de café. O gosto amargo me lembrou que a vida nunca veio doce, mas sempre veio inteira quando eu segurei firme. Abri as redes sociais, não para postar, para observar. Fotos do casamento já pipocavam, arranjos, taças, sorrisos, a noiva com um buquê de flores que eu reconheci pela cor. Fui eu quem indicou a florista, mesmo sem ser perguntada. Que lindo! Perfeito! Um sonho! Os comentários repetiam. O único comentário que me importava estava guardado no meu peito. Não foi sonho, foi aviso. Fechei as abas, voltei à pasta da viagem e, com um clique, emiti um voucher de crédito nominal. Mais uma assinatura digital, mais um arquivo salvo. Então fiz algo que sempre evitam ensinar às mães. Liguei para mim. Liguei para o meu futuro, não para o passado dele. Pesquisei destinos, horários, o silêncio da piscina às 6 da manhã, a toalha felpuda, o café que chega na hora sem eu pedir. Eu não estava roubando nada de ninguém. Eu estava devolvendo a mim mesma um pedaço de mundo que trabalham para dizer que a gente não merece. Às 9h12, o telefone tocou de novo com o nome dele. Deixei tocar. Às 9h20, veio uma mensagem de voz. Mãe, atende. A gente precisa conversar. A gente quem? Eu pensei. A gente que me mandou sair? Ou a gente que aprendeu a confundir elegância com crueldade? Respirei e não respondi. Abri a câmera do meu celular, virei para mim e, pela primeira vez em muito tempo, eu me olhei sem pedir desculpa por existir. Foi nesse olhar que eu lembrei de um detalhe que ele jamais imaginaria e que mudava tudo. Quando ele tinha 12 anos, perdeu o RG e o mundo parecia ter acabado. Eu o levei ao cartório, fizemos um novo e naquele dia o escrevente me disse: guarde sempre cópias, dona, papel é prova. Eu guardei. Guardei documentos, e-mails, contratos, conversas com fornecedores do casamento, porque mesmo sem me pedirem, eu ajudei. Não com presença, com estrutura. Paguei atrasos discretos. Negociei prazo com quem não podia atrasar, segurando a corda para que ele não caísse. Não contei para ninguém. Amor de mãe não pede recibo. Mas o mundo é prático. Quando a conta vem, ela vem no nome de quem pagou. Abri uma planilha simples, dessas que eu mesma aprendi a usar vendo vídeo na internet. Coloquei valores, datas, comprovantes. Não para jogar na cara, para me lembrar de que eu não era mendiga de nada. Eu era credora de mim. Salvei o arquivo. Depois liguei para a florista, não para cobrar, para agradecer. E liguei para o músico que cantou a música de entrada, porque eu reconheci a voz. Fui eu quem o indicou há anos numa festa de bairro. As pessoas me trataram com uma gentileza tão simples que eu quase esqueci da dor. Quase. Às 10h, decidi sair de casa. Levei comigo apenas a pasta com os papéis e um batom. Fui à agência presencialmente. Lugar pequeno, 3 atendentes, cheiro de papel novo. Entreguei meus documentos, repeti meu pedido, assinei de novo. A moça me ofereceu água. Aceitei. Quando voltei a olhar o celular,
Havia 3 ligações perdidas dele e uma mensagem curta da noiva. Podemos conversar? Eu fechei a tela. Não. Agora eu converso comigo. E com quem me trata pelo nome. Na saída, o sol já batia forte. Eu desci a rua devagar, como quem experimenta a própria sombra pela primeira vez. Em frente à agência, uma vitrine exibiu uma mala de couro clara, resistente, com rodinhas silenciosas. Não comprei. Não era sobre consumo. Era sobre controle. Eu podia entrar ali e comprar a mala. Escolhi entrar em mim e guardar a decisão. Quando cheguei em casa, encontrei um recado na secretária eletrônica. Não era dele. A voz era do gerente do hotel. Polida, educada, treinada para resolver incêndios, sorrindo. Ele confirmava, com formalidade de quem sabe o que diz, que havia recebido notificação da operadora sobre o crédito e o bloqueio de utilização por terceiros. Pedi o retorno. Anotei o ramal, respirei e retornei a ligação. Ele atendeu usando meu sobrenome correto, o que é raro, e perguntou se desejava manter o bloqueio por mais 72 horas. Eu disse que sim. Ele, com controle elegante, anotou e finalizou. Qualquer alteração só com sua autorização, senhora. Eu agradeci, desliguei e sentei. Senti uma paz sem barulho. O telefone tocou de novo. Dessa vez atendi. Não era ele. Era a mãe da noiva. A voz saiu doce, mas cortante. Querida, tivemos um mal-entendido ontem. Você sabe como os jovens são. Deixei ela falar uma frase inteira, depois 2, depois 3. A educação dela era o laço de um pacote que dentro vinha vazio. Quando ela respirou, eu disse apenas: entendo. E espero que entenda que ontem eu aprendi a me respeitar. O silêncio do outro lado não era vergonha. Era incômodo. Despedi-me com um boa tarde, que parecia fechar uma porta que nunca mais se abre. Fiz almoço simples, lavei a louça, passei um pano no chão. A vida continuava, e eu decidi continuar com ela. À tarde, uma amiga antiga mandou mensagem dizendo que viu fotos minhas costurando e que eu sempre fui muito talentosa. Respondi com um coração. Talvez a vingança mais bonita seja a vida seguindo bonita, mesmo quando tentaram sujá-la. Quando o relógio marcou 16 horas, sentei com a pasta no colo e reli, de ponta a ponta, tudo o que tinha feito. Mais do que um plano, era uma costura. Cada ponto firme dava sentido ao tecido inteiro. Por um segundo pensei em chorar. Não de tristeza, de alívio. Mas segurei. Eu ainda tinha um último ponto para arrematar. E foi exatamente nessa hora que o telefone tocou de novo. Não era ele. Era o cartório. Eu não esperava aquela ligação. Mas na vida, quem guarda papel dorme com menos susto. O escrevente me informou que havia uma procuração antiga registrada no meu nome para resolver questões financeiras em casos específicos, um resquício de um tempo em que ele ainda confiava em mim para resolver o que ele não dava conta. Aquilo não era uma arma, era um espelho. Eu agradeci, pedi a segunda via por e-mail e anotei mais um protocolo. Não para usar contra, para me lembrar de que, quando me chamaram de mendiga, esqueceram que eu sempre fui gerente do pouco que a gente tinha. No fim da tarde, o céu começou a mudar de cor. A vizinha bateu no portão para devolver uma forma que emprestei. Trouxe junto um bolo simples. Só para adoçar a boca, ela disse. Comi um pedaço em pé, na cozinha, e senti que o mundo não tinha acabado. Pelo contrário, ele parecia finalmente caber em mim. Fui até o quarto, peguei a máquina de costura e coloquei sobre a mesa. O zumbido dela preenchia a casa como música de filme antigo. Costurei uma bainha que estava pendente, depois uma alça, depois um bolso que eu vinha prometendo a mim mesma há meses. Cada ponto era um lembrete. Certas ausências pesam menos do que certas presenças. Quando anoiteceu, eu tinha uma certeza. Não precisava gritar para ser ouvida. O mundo escuta quando a gente organiza as provas e fecha a porta com firmeza. Fechei a pasta, guardei na mesma gaveta da cômoda, virei a chave. E então, pela primeira vez desde a noite anterior, permiti que uma lágrima caísse. Não de dor, de descanso. Foi exatamente nesse descanso que a tela do meu celular acendeu com uma notificação do aeroporto.
A companhia aérea confirmava por e-mail o cancelamento de embarque por alteração de titularidade solicitada pelo pagante. Havia um campo com observações. Qualquer reativação só poderia ocorrer mediante autorização expressa da titular. Eu li 3 vezes, não para acreditar, para gravar. Aquilo não era um ataque. Era um espelho devolvido à altura. O amor não me devia nada. Eu é que não devia mais explicações. A noite caiu redonda e a casa ficou quieta. Tomei banho demorado, passei creme nas mãos, vesti um pijama de algodão antigo e sentei na varanda. A rua tinha cheiro de chuva e o vento fresco me trouxe lembranças de quando ele era pequeno, correndo descalço e rindo com a boca toda. Tive vontade de voltar no tempo e dizer para aquela versão dele: "Não cresce tão rápido, meu filho. Cresce com cuidado." Mas o tempo é uma máquina sem marcha ré. A única coisa que a gente pode fazer com o passado é ajeitar o presente para que ele pare de doer. Entrei, desliguei as luzes e deixei apenas o abajur aceso. O telefone ficou sobre a mesa e eu não me mexi quando ele tocou mais uma vez. Deixei cair na caixa postal. Depois de alguns segundos, uma mensagem de texto: "Mãe, por favor." Eu li aquela palavra como quem encontra uma moeda no bolso do casaco. Não enriquece, mas diz que a gente ainda lembra. Apaguei a tela. Amanhã seria outro dia. E eu já tinha combinado comigo que não iria acordar para servir o silêncio de ninguém. Às 23h59, a cidade estava quase dormindo quando o celular vibrou de novo. Número desconhecido, sem identificação, insistente. Eu respirei fundo e atendi. "Senhora, aqui é da agência de viagens. Precisamos confirmar uma informação urgente sobre a lua de mel. Podemos falar agora?" A voz do outro lado era polida, neutra, o tipo de voz que parece ensaiada para não carregar emoção. Meu coração, por um instante, bateu no ritmo do relógio da parede. Eu me ajeitei na cadeira, segurei o telefone com firmeza e disse apenas: "Pode falar." O atendente respirou fundo. É que o titular original da reserva está tentando embarcar agora, e o sistema consta bloqueio de uso por terceiros. O pagamento foi feito em seu nome. A senhora confirma essa restrição? Demorei alguns segundos para responder. Não porque eu não soubesse a resposta, mas porque queria saborear o peso da pergunta. "Confirmo, sim", falei com calma. "Tudo que foi pago no meu nome só pode ser usado com minha autorização." Do outro lado da linha, silêncio. O tipo de silêncio que fala. Depois, a voz dele voltou, cuidadosa. "Entendido, senhora. Então a viagem será cancelada e o crédito permanecerá disponível para uso da senhora, correto?" "Correto." Desliguei o telefone e por um segundo fiquei olhando para a tela apagada. Do outro lado do mundo, meu filho estava parado num aeroporto e ainda não fazia ideia de que a lição que ele me deu eu devolvi com recibo. Minutos depois, o telefone tocou de novo. Era ele. Dessa vez, eu atendi. "Mãe, o que está acontecendo?" A voz dele tremia entre raiva e incredulidade. "Acontecendo o quê?" perguntei serena. "A viagem, mãe. Você mexeu em alguma coisa?" Fingi pensar por um instante, depois respondi. "Mexi, sim. Mexi na minha consciência que andava pesada demais de tanto apanhar em silêncio." Ele ficou quieto. O silêncio do outro lado da linha era o mesmo de quando ele aprontava pequeno e não tinha coragem de admitir. "Mãe, você não podia..." "Eu podia sim, meu filho. Porque eu paguei." O som do aeroporto vazava pela ligação. Pessoas falando alto, anúncios de embarque, vida acontecendo. E ele ali, preso no meio da própria pressa, sem perceber que o mundo gira, mas o respeito é o eixo. "Mãe, por favor, não faz isso comigo. Eu não fiz nada com você." Pausei. "Você fez comigo e agora está aprendendo o peso do eco." Desliguei. O telefone ficou em silêncio por minutos. Depois veio a enxurrada. Chamadas, mensagens, áudios. Não ouvi nenhum. Fui para a cozinha, fiz café, abri a janela e deixei o vento entrar. O som do bule borbulhando era o único que eu precisava ouvir. Naquele momento, eu percebi que minha vingança não era o que eu tinha feito. Era o que eu não precisava mais fazer. Peguei o celular e abri as redes sociais.
As fotos do casamento estavam por toda parte. Lá estava ele, sorrindo com a esposa. Mas nos comentários começaram a surgir perguntas. Por que a mãe não apareceu nas fotos? Cadê a mãe do noivo? Que história é essa do grito? O público não perdoa o que é feio por dentro. E o que ele fez, todo mundo começava a ver. Os vídeos começaram a circular. Alguém filmou o momento. O grito, a vergonha, meu rosto e o silêncio que veio depois. Em menos de um dia, a internet transformou o meu constrangimento em manchete. Mas o que ela ainda não sabia é que o final dessa história ainda estava nas minhas mãos. No fim da tarde, o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Atendi. Era a repórter de um portal de notícias. Dona, meu nome. É verdade que o vídeo do casamento é seu? Que o rapaz é seu filho? Respirei fundo. É verdade, mas eu não quero fama. Eu só quero respeito. Ela insistiu. Queria entrevista, queria história, queria emoção. Eu disse não. Mas algo dentro de mim dizia que essa era sua primeira ligação de muitas. Horas depois, outra ligação. Dessa vez, da mãe da noiva. A voz saiu seca, como se as palavras tivessem gosto ruim. A senhora podia resolver isso discretamente, não acha? Como ele resolveu comigo? Perguntei. Ela suspirou. Ele errou, tá arrependido. A senhora sabe como é. Eu sei, sim. Sei que arrependimento é uma forma bonita de tentar desfazer o que já está feito. Antes de desligar, ela disse. As pessoas estão comentando muito. A senhora pode piorar tudo se continuar calada. Eu sorri. Minha senhora, o silêncio é o que mais incomoda. No final da noite, sentei na varanda, com o notebook no colo. Abri o e-mail da agência. O crédito da viagem estava ativo. Um resort no litoral aparecia como sugestão. Quarto com vista para o mar, café incluído, check-in imediato. Olhei a tela, olhei para o céu e pensei. Talvez eu precise de um tempo para lembrar quem eu sou. Cliquei em reservar. O barulho do mar atravessou minha imaginação como um abraço. Não era fuga, era reencontro. Eu ia para o lugar onde o silêncio não doía, onde ele curava. Fechei o notebook, encostei a cabeça na poltrona e sorri. No dia seguinte, eu teria malas para arrumar. Mas pela primeira vez, elas não estariam cheias de culpa. Enquanto o mundo falava da mendiga do casamento, eu estava prestes a me tornar a mulher que o próprio filho nunca mais esqueceria, e nem a internet deixaria apagar. A mala estava pronta. Poucas roupas, 2 livros e um perfume que eu raramente usava. Fechei a porta de casa e senti um arrepio leve. Não de culpa, mas de liberdade. O táxi esperava no portão. Enquanto o carro se afastava da rua, vi as mesmas janelas por onde tantas vezes esperei meu filho voltar tarde, cansado, faminto. Agora era eu quem estava indo. E por mais estranho que parecesse, era como se eu estivesse indo voltar para mim. No aeroporto, tudo parecia novo. Fazia anos que eu não via tanta gente apressada, tanto brilho nos olhos de quem parte. Passei pela segurança, sentei perto do portão de embarque e pedi um café. Enquanto esperava, abri o celular. Dezenas de notificações, mensagens, chamadas perdidas. Não abri nenhuma. Entre todas, uma me chamou a atenção. Uma matéria com o título Noivo humilha a própria mãe durante o casamento. A foto era a minha. Meu rosto virado de lado, o instante exato antes de sair do salão. Li alguns comentários. Se fosse minha mãe, eu nem saberia onde enfiar a cara. Essa mulher não é mendiga, é uma rainha. Tomara que ele sinta vergonha pro resto da vida. Senti o coração apertar, não de tristeza, de alívio. O mundo, enfim, via o que eu vi por dentro. Enquanto eu embarcava, ele ligava para todo mundo, tentando entender como o conto de fadas dele tinha virado notícia. O avião decolou leve, como se o céu me dissesse, agora é sua vez. Olhei pela janela e vi as nuvens abaixo. Por anos, o mundo me empurrou para o chão. Agora eu estava literalmente acima dele. Quando o avião pousou, o ar morno do litoral entrou pelos vidros como um abraço antigo. No saguão do resort, o recepcionista sorriu e disse: Seja bem-vinda, senhora. Quarto 204. Vista para o mar. Entregou a chave com um respeito que nenhum evento elegante tinha me dado. Subi devagar,
observando as paredes brancas, o cheiro de lavanda e o som do mar quebrando lá fora. Abri a janela do quarto, respirei fundo e deixei o vento me bagunçar o cabelo. Era um vento diferente. Não o frio que empurra para fora, mas o quente que convida para ficar. Deixei o celular sobre a cama e fui até o espelho. Olhei para mim por inteiro. Por muitos anos, eu só via as rugas, as olheiras, as marcas do tempo. Mas naquele reflexo, vi algo novo. Paz. A paz de quem cansou de se desculpar por existir. Coloquei o vestido simples que costurei para o casamento. O mesmo que ele chamou de feio. E ali, na varanda, o tecido simples dançava com o vento como se dissesse: aqui, ninguém me humilha. Enquanto eu brindava ao silêncio, o telefone do meu filho tocava sem parar. E dessa vez, era o mundo cobrando a fatura da vergonha que ele assinou em público. No dia seguinte, acordei cedo. Desci para o café da manhã e fui recebida com um "Bom dia, senhora", que soou como uma canção. Sentei sozinha, de frente para o mar. O sol nascia e eu observava as ondas se quebrando devagar. Peguei o celular apenas para tirar uma foto. Nada de filtros, nada de legendas forçadas. Apenas escrevi: às vezes o silêncio é o grito mais alto. E postei. Minutos depois, a publicação começou a ganhar força. Comentários, curtidas, compartilhamentos. Gente dizendo que chorou, que se identificou, que se viu em mim. Sem perceber, eu tinha virado o símbolo de todas as mães que foram caladas, mas nunca vencidas. Enquanto eu tomava o café, ouvi um garçom comentar discretamente com o outro: é ela, a mãe do casamento. Eles me olharam com respeito, não com pena. E naquele instante entendi o que era recomeçar. Não é apagar o passado, é se sentar à mesa com ele e, finalmente, comer em paz. Quando terminei o café, o celular vibrou. Uma ligação de vídeo. Era ele. E pela primeira vez, eu atendi. O rosto dele apareceu na tela. Abatido, os olhos vermelhos, o terno amassado. Atrás, o caos. Malas abertas, jornalistas na porta do hotel, a esposa discutindo com alguém. Ele tentou sorrir, mas não conseguiu. Mãe. Oi, meu filho. O silêncio que veio depois dizia tudo o que nunca coube em palavras. Eu não sei o que dizer, ele murmurou. Então ouve. Meu tom saiu calmo, mas firme. Eu não quero sua culpa, nem sua vergonha. Eu só quero que você entenda o que o dinheiro não compra. Respeito. Ele começou a chorar. Mãe, me perdoa. Eu já te perdoei, respondi. Mas perdoar não é esquecer. É só parar de carregar o que não é meu. Atrás dele, ouvi flashes, vozes, gente chamando seu nome. Ele olhou para mim, com a mesma expressão do menino que um dia pediu colo. Eu errei, mãe. Eu fui um idiota. Foi, meu filho. Mas todo idiota tem um dia em que o espelho cobra a conta. E desliguei. Naquele instante, o silêncio entre nós virou uma ponte. E pela primeira vez, eu atravessei para o outro lado. Sozinha, mas inteira. Passei o resto do dia entre o mar e a areia. Não pensei em revanche. Pensei em descanso. À tarde, sentei na varanda com uma taça de vinho e vi o sol se esconder atrás do mar. O céu cor-de-rosa refletia no copo, e por um segundo, imaginei ele vendo minha foto em algum portal, lendo os comentários que diziam o que eu nunca precisei dizer. Não era humilhação, era justiça poética. À noite, o resort organizou um jantar ao ar livre. Fui convidada e sentei sozinha numa mesa de canto. Uma mulher veio me perguntar se podia sentar comigo. Disse que viu minha história e queria conversar. Ela contou que também tinha um filho que a fez chorar. Choramos juntas, rimos juntas. E quando a banda começou a tocar, ela me disse: sabe, às vezes, o que parece o fim é só o começo da gente. Sorri. Brindei com ela e com o vento. E pela primeira vez, entendi que minha vingança nunca foi contra ele. Foi a favor de mim. Na manhã seguinte, antes de voltar para casa, recebi uma última ligação. Mas não era do meu filho. Era de alguém que viu o vídeo e queria me fazer uma proposta que mudaria tudo. A viagem acabou como um suspiro. Quando o avião pousou, eu sentia que não era a mesma mulher que embarcou. Não deixei lembranças no resort, deixei marcas.
Marcas de alguém que foi chamada de mendiga e respondeu com classe, com silêncio e com presença. Desci do táxi, abri o portão e encontrei o mesmo chão de sempre, mas meus passos já não eram os mesmos. No portão, um envelope. Sem remetente. Abri devagar. Dentro, um bilhete com uma letra que eu reconheceria até de olhos fechados. Mãe, me deixa consertar o que eu destruí. Tô na cidade. Quero te ver. Sentei na varanda com o bilhete na mão. Li uma vez, 2, 3. Depois, rasguei em silêncio e deixei o vento levar. Quem destrói o respeito não conserta com palavras, conserta com ausência. E o meu silêncio seria a resposta mais alta que ele ouviria. Mas o mundo ainda não tinha terminado de me surpreender. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era um número fixo. Atendi. Dona, meu nome? Aqui é da redação do jornal. Vimos o vídeo do casamento e queríamos convidá-la para contar sua versão. Pensei por um momento. Minha versão não precisa de microfone. Ela está escrita no olhar de quem nunca deixou de ser mãe. O repórter insistiu. Disse que o país inteiro queria ouvir minha voz. Sorri. Então que escutem o meu silêncio. É o som mais caro que eles vão encontrar. Desliguei e sentei à mesa. O café esfriava, mas o coração permanecia quente. Liguei a máquina de costura. O barulho preencheu a casa, ritmado, forte, constante. Costurar, para mim, sempre foi orar com as mãos. E naquele dia, cada ponto dizia: você sobreviveu. Enquanto eu costurava, o mundo inteiro continuava falando sobre mim, mas eu não precisava mais falar sobre ele. À tarde, uma mulher bateu no portão. Era a mesma repórter da ligação anterior, só que dessa vez com uma câmera e um sorriso respeitoso. Eu sei que a senhora não quer fama, mas o que fez inspirou muita gente. Entregou um cartão. Programa Mulheres Reais, Canal Nacional. Queriam que eu contasse a minha história para outras mães. Olhei o cartão e fiquei em silêncio por alguns segundos. Não por vaidade, por reflexão. Eu não sonhava em ser exemplo. Mas talvez o mundo precisasse ouvir o que o amor calado faz quando resolve falar. No dia seguinte, gravei a entrevista. Sem maquiagem, sem roteiro, sem rancor. Contei sobre o casamento, o grito, o silêncio e a escolha de não revidar com ódio. Quando a repórter me perguntou o que eu sentia pelo meu filho, respondi: nada, porque o amor continua, mas o lugar dele mudou. O estúdio ficou mudo e pela primeira vez eu senti o peso da palavra paz dentro de mim. No dia em que a entrevista foi ao ar, meu filho apareceu na minha porta. Ele estava diferente, olhos inchados, ombros caídos, o terno trocado por uma camiseta simples. Trazia flores nas mãos, as mesmas flores que me ofereceu quando era criança, para se desculpar por quebrar algo. Eu abri o portão, mas não o sorriso. Ele tentou falar, mas eu levantei a mão. Guarda suas palavras, meu filho. Eu já ouvi todas antes. Ele abaixou a cabeça. Eu vi a entrevista, mãe. Então viu que eu não te odeio. Só não te espero mais. Ele respirou fundo, os olhos marejados. Eu queria te abraçar. E eu queria um filho que não me chamasse de mendiga. Nem tudo na vida a gente tem, né? O silêncio que veio depois não doeu. Era um silêncio maduro, daqueles que enterram o passado com dignidade. Ele deixou as flores no chão e foi embora. Eu não olhei para trás. O som do portão se fechando foi a última nota de uma música que durou anos. Naquela noite, dormi sem culpa, sem medo e, principalmente, sem esperar mais ninguém. Alguns meses depois, minha vida havia mudado. A entrevista viralizou e o canal me convidou para apresentar um quadro semanal contando histórias de mulheres que se reergueram. Aceitei. Não por fama, por propósito. Cada história que eu contava era uma costura no rasgo que o mundo tinha feito em mim. E aos poucos, percebi que o grito dele me empurrou para o lugar onde eu sempre deveria estar, no centro da minha própria história. No programa, nunca mencionei o nome dele. Não por raiva, por respeito àquilo que finalmente aprendi a respeitar, o meu silêncio. A cada episódio, milhares de comentários chegavam. Mulheres diziam: eu também ouvi um grito assim. Eu também fui chamada de nada. Hoje, eu também escolhi me levantar.
Eu lia cada um deles e sentia que minha dor tinha virado ponte para outras não caírem. Um dia, uma moça me mandou uma mensagem dizendo: "Você não é a mendiga do casamento. Você é a mãe que o mundo precisava ver." Sorri. Talvez fosse isso mesmo. O destino só me tirou o chão para me ensinar a caminhar sobre ele de novo. Naquele dia, cheguei em casa, coloquei o vestido azul, o mesmo do casamento, e olhei para o espelho. Ele não era feio, era forte. Era o símbolo de uma mulher que aprendeu a costurar a própria história com as próprias mãos. Olhei para a câmera, gravei uma última frase para o programa e encerrei a temporada dizendo: "Nem toda mãe precisa perdoar para ser boa. Às vezes, basta continuar de pé, porque a dignidade, quando renasce, faz barulho até no silêncio." Sorri, e pela primeira vez em muitos anos, a mulher no espelho sorriu de volta.